Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso aqui para a análise ao Grande Prémio do México. Mais uma semaninha aqui de Grande Prémio. Este Grande Prémio que teve até umas lutas animadas, não é? Embora tínhamos tido a maior vantagem deste campeonato. Mas como habitualmente dizer, então, Lando Norris conseguiu a pole position e também conseguiu a vitória, então de forma até destacada, como estávamos a referir. Charles Leclerc aguentou o segundo lugar face a Max Verstappen em terceiro, com Oliver Bergman a conseguir aqui um fantástico P4, melhor resultado de Bergman, enquanto rookie na sua primeira temporada, e iguala também o melhor resultado da Haas, desde que está na Fórmula 1. E em quinto lugar, a fechar o top 5, Oscar Piastri. Gonçalo, vamos começar, não podemos começar o podcast sem falar, obviamente, de Lando Norris e digo eu, o excelente fim de semana que acabou por ter e uma resposta que deu às críticas das últimas 5 corridas, não é? Por parte da McLaren. Sim, antes disso, só de falar aqui, introduzir só um bocadinho o fim de semana, se calhar foi uma das melhores corridas da temporada. Eu acho que já não é a primeira vez que o Grande Prémio do México é bastante aceso. Já o ano passado foi aqui que tivemos, se calhar, a maior luta acesa entre Max Verstappen e Lando Norris. Já também tivemos grandes momentos em 2021, não me esqueço, Max parte terceiro e ultrapassa Lewis Hamilton e Bottas na primeira curva. Sim. Surreal por fora, e ele tentou repetir isso. Desta vez não eram 2, eram 4. Eram 4, por isso é que ele... Ou 3, sim, eram 3, mas acho que por isso é que ele não conseguiu ultrapassar, senão, caso se ele não tivesse com metade do carro na zona suja, e principalmente não sei se ele não tinha ali tentado feito mais uma, pelo menos ganho se calhar os lugares do Ferrari. Mas olha, acho que foi temíamos todos que ia ser mais um grande prémio de qualificação. Ok que o primeiro e o segundo lugar mantiveram-se, mas depois tivemos lutas muito, muito animadas. Acho que foi um bom grande prémio. E o segundo lugar principalmente manteve-se, mas não foram histórias contadas. Exatamente, não é? Pelo contrário. Charles Leclerc teve que lutar para este segundo lugar. Muito. Teve de fazer já lá vamos certamente. Teve de fazer dois grandes stints, o primeiro muito bom, o segundo também, em queda sempre, mas isso acho que também foi fruto da boa estratégia da Red Bull. Olha... avançando aqui para o resultado, o Lando Norris acho que fez aqui uma demonstração de força em relação ao campeonato. Acho que parece-me que o Norris parece-me um piloto que quanto mais pressão tem, quando ali está tudo perto da hora da decisão, parece que ele consegue extrair o máximo do carro. E muitas vezes nós falámos que ele cede à pressão e por aí fora. Se calhar nas últimas 2 temporadas temos visto o contrário. Eu acho que ele está muito menos alerta e não retira tudo, não exprime todo o seu potencial quando está numa fase mais tranquila da temporada, quando não é o momento da decisão. O ano passado ele faz uma segunda, né? Vimos o Norris muito mais agressivo, muito mais em relação à luta pelo Verstappen, né? Quando se percebeu que se calhar ele poderia ter ainda uma palavra a dizer no título. E agora aqui, desde que ele tem o azar, né? Que é um azar, pronto, teve o problema mecânico no Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, ele em 5 grandes prémios recupera 34 pontos, neste caso até ganha 35 pontos ao colega de equipa, que tem o mesmo carro que ele, ou seja, não estamos aqui a falar de diferenças de performance entre carros enormes, e é líder do campeonato no momento mais importante.
diria que se calhar é o culminar daquilo que nós temos aqui comentado, que o piloto mais rápido neste momento sempre foi Lando Norris, e agora isso está-se a concretizar nos momentos-chave, e acho que é um grande statement, porque dominou completamente o fim de semana quando foi necessário. Nestes momentos em que tem sido necessário ele estar sempre à frente do Piastri, ele tem feito. Eu acho que este grande prémio era bastante crucial, porque era um grande prémio onde, lá está, o McLaren poderia estar acima dos outros, muito porque, né, pelas questões da altitude, em que o McLaren, sendo o carro que consegue gerar muito mais carga, teria vantagem em estar acima dos outros, e foi isso que ele demonstrou, algo que o colega de equipa não fez. E meus parabéns, porque acho que foi um grande fim de semana. E se ele continuar assim até ao final da temporada, eu acho que temos título para a Grã-Bretanha, não para Hamilton, mas sim para Lando Norris. Parece-me. Sim, eu subscrevo totalmente aquilo que tu disseste. Acho que Lando Norris tem sabido, depois de Zandvoort e depois da pressão ter aumentado substancialmente, não é? Porque a verdade é que depois daquele fim de semana eram 34 pontos. Eu disse-o aqui, que achava que Piastri nunca mais ia perder a liderança deste campeonato. E fazia o seu sentido. Porque efetivamente, tendo em conta a performance até àquela data, a pior posição que o McLaren podia ter, ou seja, que Piastri podia ter, era um terceiro lugar. Exatamente. Portanto, àquela data, já falaremos certamente de Piastri mais à frente, mas certamente, ou seja, seria muito difícil para Lando Norris capitalizar e ganhar muitos pontos. Tanto pelo carro como pelo próprio piloto, porque o Piastri estava bem, a fazer uma grande temporada. Ou seja, a verdade é que eu não se via queda nem de um nem do outro. A verdade é que eu acho que o Lando, e agora falando aqui também das últimas corridas, tem conseguido saber levar o facto, porque o que nós vimos a partir de Zandvoort foi que houve aqui um conjunto de carros que se aproximaram. O Red Bull, sem dúvida, com o Max Verstappen, mas também o Ferrari e o Mercedes aqui e ali têm conseguido estar a aparecer ali. Não quer dizer que seja sempre em todas as provas, mas têm aparecido. E eu acho que o Lando tem conseguido trabalhar muito bem isto. Tem conseguido ficar à frente do Piastri, é a primeira meta dele, e depois a segunda meta dele é conseguir colocar 1 ou 2 ou 3 carros entre ele e o Piastri. E não tem ganho corridas, não é? O Max ganhou mais corridas. Estou a falar desde Zandvoort, não é? Ganhou mais corridas, mas a verdade é que... 3 para o Max, uma para o Russell e uma para o Norris. Mas a verdade é que o Norris tem conseguido ficar sempre à frente do Piastri. Ou seja, eu acho que o Norris optou pela estratégia eu só tenho de ficar à frente dele, e não pela estratégia de eu tenho de ganhar. No sentido de confiar que o McLaren mais cedo ou mais tarde ia conseguir ganhar e ganhar mais pontos. Exatamente. E assim foi. Não achando que se calhar Max e ao mesmo tempo não é uma ameaça. Uma ameaça, exatamente. Ou seja, que a vantagem que tem é gerível até ao final do campeonato. A verdade é que chegamos aqui ao México e o Lando consegue a vitória, e não só consegue a vitória, como a consegue de forma muito dominadora, faz a pole position com larga margem, vence a corrida com maior margem entre primeiro e segundo classificado deste ano. Falo com uma distância substancial para o seu colega de equipa. 46 segundos. Exato, ou seja, falo com uma grande vantagem para o colega de equipa. E acima de tudo, no final, a cereja no topo do bolo sai daqui como líder do campeonato. Isto quer dizer alguma coisa? Não, é só um ponto. Mas a verdade, e ele próprio diz isso nas entrevistas, quase que até nem quer saber se está em primeiro ou está em segundo. Ele sabe que tem que ficar à frente do Piastri até ao final do campeonato, e se ficar à frente do Piastri sempre, todas as corridas, é ele o vencedor do campeonato. E acho que tem sido esta a estratégia que o Norris tem utilizado nas últimas corridas, e quer queiramos, quer não, tem sido bem sucedido. Conseguiu recuperar a desvantagem que tinha. É certo que estamos agora a 4 corridas do final do campeonato, e o Max tem 36 pontos de desvantagem, mais ou menos os mesmos pontos de desvantagem
que o Lando tinha há 5 corridas atrás para o Piastri. Portanto, não é impossível. Exatamente. Isso é verdade. Atenção que não é impossível. Se ele o conseguiu fazer, Max Verstappen também o pode fazer. Quem mais? E, atenção, isto já adiantando um bocadinho, dá chuva para São Paulo. Pois é isso. Dá chuva para Interlagos. Max Verstappen à chuva em Interlagos. É preciso ter... É domínio. aliás, eu arrisco-me a dizer que o Lando, o ano passado... Perde o campeonato aí. Não é perde o campeonato aí, é... Acabam as chances aí o ano passado. Portanto, há aqui Max paralelismos. Parte 14 e ele Sim, parte há aqui paralelismos. Surreal. Vamos ver o que é que vai acontecer e vamos ver qual é que é a atitude também dos McLaren perante esta corrida. Mas, a 4 corridas do fim, eu diria que o homem a bater é Lando Norris. Quando digo homem a bater é Lando Norris, não é necessariamente para ganhar as corridas todas até ao final. Não. Isso aí até é uma grande chance de Max Verstappen descascar 1, 2, 3 ou 4 corridas. Acho que o Lando, se continuar a adotar a estratégia que adotou até aqui, que é eu só tenho que ficar à frente do Piastri, é candidato ao título. É candidato ao título, isso é óbvio, mas digamos que é o favorito ao título. É engraçado como 5 corridas depois estamos a dizer que agora ao final o favorito ao título é outro. É engraçado e é sinal que as corridas estão boas. Sim. Gonçalo, não há muito mais a dizer aqui com a parte de Lando Norris. Acho que dissemos aquilo que tínhamos a dizer. Agora se calhar temos que falar um bocadinho de Charles Leclerc e falar de Charles Leclerc, é falar da Ferrari e é falar do arranque da corrida. Aqui no México é comum o primeiro lugar, quem faz a pole position, ter aqui um bocadinho de desvantagem. Sim. A verdade é que Lando Norris conseguiu segurar muito bem. Acho que o Lando Norris faz um arranque, exatamente, espetacular. Faz um arranque espetacular. Eu até vi um meme nas redes sociais sobre isto, que era o onboard do Lando a partir e a dar tipo uma musiquinha de fundo do género, um caos atrás. Sim. E ele na vida dele, mas é verdade, foi muito surpreendente. O arranque dele norma, é o decisivo. O primeiro classificado aqui no México é ultrapassado, ou perto disso, ou é bastante complicado, e eu acho que ele faz um grande trabalho aí. Acho que engraçado que é exatamente contra aquilo que nós temos sempre a dizer. O Lando tem sempre problemas nos arranques e hoje, na altura certa, conseguiu fazer esse arranque. O que é certo é que depois do Lando para trás tivemos ali bastantes lutas. Tivemos os dois Ferrari muito juntinhos um ao outro e tivemos também Max Verstappen a querer entrar ali na luta, mas a verdade é que acaba por não ia com o carro controlado, não é? Portanto, acaba por falha a travagem, falha completamente a travagem. Então, e ali não cabem mais carros ali lado a lado do que aquilo. Exatamente. Basicamente. E ali não há grandes temas. Mas a verdade é que no meio desta escaramuça toda, Charles Leclerc consegue efetivamente sair desta escaramuça em segundo lugar e depois faz uma corrida um tanto para o sozinho até ao final da corrida, em que Max Verstappen acaba por chegar lá. Estou a fazer esta introdução para dizer o quê? Tendo a Ferrari percebido rapidamente que as equipas ou os pilotos atrás de Charles Leclerc iriam fazer uma estratégia de 2 paragens, porque foi mais ou menos claro, quase desde à exceção do Max. À exceção do Max. O Max ficou em aberto, mas sem ser o Max havia uma forte possibilidade de fazerem 2 paragens. Não achas que se calhar teria sido mais confortável? Eles conseguiram o segundo lugar na mesma, portanto foram bem sucedidos. Mas não achas que se calhar teria sido mais saudável para Leclerc ter feito também 2 paragens? Não, porque perdeu uma posição em pista para o Max, assim. Se ele faz mais uma paragem. Achas que perdiam? Sim, então tens de lhe meter ao tempo que ficou, agora tens de pôr mais uma paragem. Sim, mas ele também rodou muito, muito lento, que se calhar não rodaria, não é? Tens de ter isso em consideração. Mais ou menos. As últimas voltas do Leclerc. Eu acho que não. Eu acho que as últimas voltas do Leclerc são muito lentas. São muito lentas, sim, mas eu acho que é um no-brainer, porque a estratégia, tendo em conta como se procedeu a corrida, eu acho que a melhor estratégia até
para além de ter sido a de uma paragem, foi a do Max, porque aí sim conseguiu tirar partido dos, e aqui também já introduzindo um pouquinho, foi a primeira corrida em que vimos uma equipa que decide colocar pneus macios para o último stint e consegue retirar partido deles, em que fornece ao piloto uma quantidade de voltas suficientes para conseguir chegar e ganhar o tempo, né, necessário. Não é como aconteceu, por exemplo, em Monza, em que os McLaren pararam a 5 voltas a 6 voltas do final, não é? Por aí fora. Agora, mas em relação aos Charles, eu acho que eles fizeram a melhor estratégia. Basicamente, claro que ele sofreu no final, mas ele sofreu no final porque o carro da Ferrari não está ao nível do carro da Red Bull, principalmente no segundo stint. O primeiro stint do Leclerc até teve um melhor tire wear do que o próprio Lando. Estatisticamente, vi alguns dados que o desgaste dos pneus médios foi melhor no carro do 16 do que no carro número 4, mas o segundo stint com os pneus Dos médios ou dos macios? eles começaram com macios. Mas nos médios mesmo, nos médios. Bolas. Mas o Leclerc acabou tão lento. Sim. Mas, ou então posso ter Acho que deve ser nos macios. Posso ter visto mal, mas depois também eu confirmo já, mas tenho ideia que ele teve melhor tire wear, mas agora também vou sim, porque eu admito que nos macios isso possa fazer sentido, mas nos médios não me parece fazer muito sentido, porque ele estava mesmo muito lento. Sim, mas ele no final deve ser nos macios, no primeiro stint, porque o primeiro stint da Ferrari e era aqui, e é importante estás a tocar nesse ponto, porque a minha questão da segunda paragem era exatamente por aqui, porque eu acho que o primeiro stint de macios por parte da Ferrari e por parte da McLaren, por parte da Norris também, mas por parte de Leclerc, o primeiro stint de macios é muito bom. E notou-se claramente, e isto foi algo que se notou no Hamilton também. O Hamilton de macios também tem um ritmo bom, e quando mete médios, não é? Percebeu-se claramente que o ritmo não era o mesmo. E portanto, eu diria que se calhar, ok, que iriam perder tempo, é certo, iam perder mais tempo, iam perder o tempo da paragem na box, mas se calhar, se tivessem parado mais cedo, teriam conseguido fazer mais voltas com macios. Também não sei se eles tinham macios para fazer isto, mas teriam feito mais voltas de macios e teriam sido mais rápidos em mais voltas. Não, percebes? Desculpa, agora aqui para colmatar, ele foi o Norris foi o mais rápido, mas com os pneus macios ele foi o piloto segundo mais rápido. Pois por isso é que eu estava a dizer. Não foi o que eu disse. Não, disseste médios. Ou seja, era o que eu estava a dizer. Ele Exato. foi. Não, estás a dizer macios. Não, médios. Com médios o Leclerc foi mais rápido? Sim, foi o segundo mais rápido. Só o Lando Norris teve em média na corrida 4 décimos acima de todos. Sim. E ele foi o segundo mais rápido no stint de médios. É isso que eu estou a dizer. Estou a confirmar. Ok. Por isso, eu acho que isto... Acho isso muito esquisito, senão o Max não se aproximava dele. Não, isso quer dizer é que o Max no final da corrida estava muito mais rápido. Daí eu estar a afirmar que a estratégia da Red Bull ter sido muito mais positivo, muito melhor, porque permitiu ter o carro na máxima performance no momento final da corrida. Que era o que a Ferrari devia ter também. Por Sim, isso é que eu digo que devia ter parado. Certo, mas eu acho que ele parando, eu acho que ele não chega ao Max. Essa é que é a questão, Luís. Essa é que é a questão, é que ele tem de ganhar uma paragem e o carro dele não é tão rápido. O carro dele é bom para fazer o tipo de corrida que ele fez. Sim, mas tinha feito um primeiro stint, se calhar mais rápido. Tentar ser mais rápido, porque ia parar mais cedo. Estava menos tempo de médios. Mas ia ter lutas. Ia ter lutas e ia acontecer o que aconteceu com os outros pilotos todos. Ia. Isso é verdade. Vejo difícil. Sim, tens razão. Ele está em terra de ninguém. Porque é que não faz... Aqui eu acho que não faz qualquer sentido tu colocaste numa posição de perda de posição. É isso que estás a fazer. Estás a colocar-te
Sim, e numa altura em que Não nós faz estamos sempre a sentido. dizer que ter ar Em que limpo o é importante é ter importante. ar limpo. Ele tem ar limpo, ele é líder da corrida, quase como. Não é Sim, líder, mas ele retirando o Norris. tem cerca de 16 segundos, 20 segundos de atraso. Ele tem ar limpo. Não faz qualquer sentido ele colocar-se numa posição onde vai estar a proporcionar Sim, muito e maior desse ponto de degradação ao vista, pneu. a Ferrari também teve bem porque fez um bocadinho aquilo que estás a dizer, é excluindo o Norris, eles eram um bocadinho como se fossem os primeiros da corrida e foram os últimos a parar. Exatamente. Dos Eu acho que pilotos o estavam Leclerc atrás dele. faz mais um grande Agora, fim de é semana. isso que eu ia dizer agora. Acha Outra que vez. o fim de semana do Leclerc é Oh, novamente Acho muito que bom. ambos os pilotos daí, podemos agora também introduzir aqui o próprio Hamilton. Acho que ambos os pilotos da Ferrari tiveram um bom fim de semana, dentro do possível. Acho que ambos tiveram um bom sábado. Sim, até ao sábado, claro, pronto, óbvio que o Hamilton, com a penalização, não terminou numa boa posição, não é? Claro, mas eu acredito que o Hamilton, sem aquela posição, muito provavelmente, se calhar, teria o top 5. Não sei se conseguiria segurar Max Verstappen no final, mas se calhar o quarto lugar era Não possível. era Berman, era Hamilton. Muito provavelmente, e acho que dessa forma o Max nunca chegaria ao Leclerc, porque iria ter em luta Ia com estar a o luta com o próprio Hamilton primeiro. Eu acho que o Hamilton, a corrida do Hamilton é fruto da penalização. É muito duro porque depois o tempo é cumprido na paragem. E aquela paragem com 10 segundos ali torna-se com Acabou 13, com a corrida 14 dele. segundos. Ali E arrebentar depois não é com a só corrida isso, dele. depois é aquilo que tu dizes, que é, foram 13 ou 14 segundos, mas depois foi o estar atrás dos carros todos, Exatamente. o ter o E ar viu-se sujo. que o Hamilton no momento em que o Hamilton para e fica atrás dos outros carros, não conseguiu avançar mais. Nunca mais. Ou seja, E isso ias levanta-me- colocar o sim, Leclerc nessa isso posição, acho que não levanta-nos fazia uma questão sentido. que é, isto sem ir necessariamente ao incidente, hum, não deveria o ter Berman a faz o Ferrari... quarto lugar e não para. Não Percebes? deveria a Acho Ferrari... eu. Não, o Berman faz duas O paragens. Berman também para? Faz duas Ele paragens. responde, ok. Hum, Sim, mas lá está, é aquela coisa de responder logo diretamente, porque está em luta. E eu aí compreendo. Agora, tu tens uma vantagem de cerca de não, a questão aqui é que 12, o Berman 14 nem tinha a segundos. hipótese de fazer só uma paragem, não é? Sim, Parece-me que é isso. sim, exato. E depois os outros que estão atrás dele, com medo de perderem, acabam por parar também. Sim, exato. É até um bocadinho a O ver. único que não para é Max Verstappen porque está ciente do ritmo que tem, não é? Exatamente. Não é diferente. Mas isto levanta-me aqui uma questão, que é, não deveria, no momento do incidente e que é a saída de pista do Hamilton, não deveria a Ferrari ter dito ao Hamilton para deixar passar o Verstappen? Ou seja, drop one position e não ter a penalização, porque eu acho que o facto de ter a penalização fê-lo perder estes lugares todos, que se calhar se tivesse cedido a posição para o Max não teria Sim, perdido. mas a penalização não sai por causa disso. A penalização sai porque ele não cumpriu o caminho. É diferente. Não, eu depois fui ver sobre isso. E realmente isto é notório na transmissão. Primeiro tu vês que diz que falha em seguir lá os caminhos, ou não sei, não é bem caminhos que eles põem lá. Sim, mas É follow race mas directions. ele foi aos stewards por... Espera, follow race directions. Tanto é que é isso que o engenheiro, depois quando lhe comunica a comunicação, o engenheiro dá-lhe a entender que é por ele não ter feito o caminho. Sim. Mas se tu na transmissão reparares, pouco depois de aparecer que isso está em investigação, aparece que está em investigação também o Hamilton por sair da pista e ganhar uma vantagem, não é? Leaving the track and gaining an advantage. E quando aparece a penalização, aparece por leaving the track and gaining an advantage. O que eles estão a dizer é que ele já tinha perdido a posição para o Verstappen no apex da curva e que, portanto, que o Hamilton, ao ter ido por fora e não ter cedido a posição ao Verstappen, ganhou vantagem por isso. Então a penalização surge por aí. Isto leva-nos a crer que efetivamente se a Ferrari manda o Hamilton atempadamente perder a posição para Verstappen, ceder a posição a Verstappen, teria poupado aqui os 10 segundos da penalização. Sim, a questão é... Acho que aqui houve uma falha também por parte
da Ferrari, não é aqui a falha não é o Hamilton, é uma falha por parte da Ferrari de ter comunicado ao piloto. Eu acho que o Hamilton, não tenho certeza disso, mas eu acho que o Hamilton no final, nas entrevistas, acho que diz qualquer coisa sobre este assunto, que é a Ferrari não lhe disse que aquilo estava em investigação. Se tivesse, ele tinha preferido dar a posição ao Verstappen. Tal como eu estava a interpretar, a Ferrari interpretou da mesma forma que eu. Sim, é isso. Ou seja, eu acho que houve aqui uma falha por parte da Ferrari em conseguir interpretar estas questões. Porque eles estão em constante comunicação com a FIA. Nós agora não temos essa partilha de comunicações para fora. Por acaso é uma pena. Em 2021, por causa do que aconteceu, acabaram com isso, mas eu acho que devia voltar. Eu gostava disso. Há comunicações com as equipas. Portanto, de certeza que a FIA comunicou à Ferrari. A Ferrari pôde não ter sido capaz de perceber o que é que queriam dizer com aquilo. Eu acho difícil eles dizerem leaving the track and gaining the advantage e eles não interpretarem isso correto. Eu não sei se a FIA foi assim tão bem esclarecedora nessa comunicação. Eu acho que quando o engenheiro transmite ao Hamilton naquela comunicação... Não é o engenheiro que fala com a FIA diretamente. Eu sei, pronto, mas o que disseram... Pode ter havido ali uma Sim, mas o engenheiro só... Um misunderstanding. Mas o engenheiro só comunica ao Hamilton aquilo que lhe chegou. E aquilo que lhe foi dito foi sobre aquilo que eu estava a dizer, que ele não cumpriu o caminho que devia seguir. Ou seja, eu acho que se calhar neste caso, e não podemos, não sei, não sabemos isso, não ouvimos as comunicações, mas se calhar a FIA não foi muito explícita naquilo que estavam a investigar. Seja como for, mesmo que tivesse sido assim, provavelmente o Hamilton tendo cedido a posição, mesmo que fosse por não ter cumprido o caminho, se o Hamilton tem cedido a posição, provavelmente se calhar a penalização não aconteceria, não é? E eu acho que a Ferrari falhou aqui. Mas se isso acontecesse não faz sentido, então. Porque ele não fez no mesmo caminho, tinha de fazer. Sim, mas a questão de fazer o caminho é para te fazer perder tempo. Está bem. E deixaste ter vantagem com isso. Sim. Portanto, o resultado final seria o mesmo. Percebes? Seria justificado o facto de não ter a penalização. Agora, também acho que é assim... A questão eles se calhar não achavam que o Hamilton ia ser culpado naquele incidente. Também é legítimo. Pois, mas aí... Sim, não sei. Acho que aqui houve um erro por parte da Ferrari. Acho que a Ferrari devia ter percebido. Eles têm pessoas dedicadas a isto. Acho que a Ferrari devia ter percebido isto e devia ter dito ao Hamilton para dar a posição ao Verstappen. No final das contas, perderam muito mais posições. Estão a lutar pelo segundo lugar do campeonato de equipas. Acho que é uma coisa importante para a Ferrari ser novamente a segunda classificada. Não acho. Eu acho que é importante. E portanto, se assim fosse, teria ajudado ainda mais. Conseguiram saltar novamente para o segundo lugar do campeonato. Acho que teria ajudado. Depois, a verdade é que também, se concordo que o Max está à frente do Hamilton no apex da curva, aí já é muito discutível. É que tens muitas curvas ali em que estão em luta. Esse é que é o problema. Ele, quando se atira lá para dentro, ele está na frente. É verdade, no primeiro toque. Ele no apex mas está dá-lhe um toque. Aqui a questão é esta, é que dá-lhe o toque acontece. Sim, mas isso, dá-lhe o toque, há muitos toques. Isso é relativo. A questão é eles olham para... Sim, mas isso também te quer um bocado dizer que tu entraste ali um bocado à maluca, não tens o carro propriamente controlado, não é? Isso é relativo, lá está, é de interpretação. Eles olham, se tu fores ver as imagens, voltamos ao mesmo. Se tu fores ver as imagens, vais ao Apex e efetivamente o Max está à frente da curva e tem a curva. Depois é muito complicado. Por uns milímetros, não é? Mas está. E depois é muito complicado porque depois o próprio circuito são muitos S. É curva, um está por dentro numa, outro está por fora noutra, muito. Eu acho que é muito complicado. Ali a ver se uma gravilhazita ali no meio resolveu o assunto. Sim, ali eu tinha lá... Mesmo, não sei se o Hamilton tinha lá ficado. O Max tinha lá ficado, por exemplo. Na primeira curva. Sim, na primeira volta. Na primeira volta, na primeira curva. No arranque, o Max tinha lá ficado. Sim, se aquilo fossem gravilhas, se aqueles grandes blocos ali, em vez de serem relva, fossem gravilha. Mas é por causa disso mesmo que, por ser na primeira... que não está lá na primeira curva, né?
que não está lá a gravilha, porque o Max vai por fora e se calhar efetivamente ali ele, pronto, tentou fazer uma ultrapassagem e falhou a travagem. Eu acho que ali não faz sentido ter gravilha. Vou-te fazer uma pergunta. Porque, deixa-me só acabar, para mim o que faz sentido é ser algo como tem em Monza, que são aquelas tipo, são meias, Aqueles bocados de esferovite. sim, e não só na chicane 1 Eles têm que controlar. não é só isso, mas também pode ser isso, mas tem tipo algo como tem na Áustria, que são só umas... Aquelas bananas. Não, já não há bananas, é a gravilha em vez de ter banana. Aqueles bocados de gravilha. Da mesma espessura da banana, mas tem alcatrão entre-arpas. Ou seja, o que é que acontece? Tu vais perder tempo porque vais querer trabalhar ali porque vais estragar o carro, mas não te estraga a corrida. Ou seja, na minha opinião, em certos pontos da pista, tem de ser algo assim. É a mesma coisa que acontece na Áustria nas últimas duas direitas. Só tens aquele bocadinho de gravilha. Sim. Depois tens alcatrão outra vez. Mas aquele bocadinho de gravilha faz toda a diferença. Sim, mas eu isso concordo. Acho que o que estás a dizer até acho que faz todo sentido. Termos ali uns bocados de gravilha no meio da relva. Antes, na zona de alcatrão mesmo, na zona de alcatrão, ter tiras, em vez de bananas, ter tiras de gravilha. Ele ia travar. Ou então, como tens em Monza, tens o circuito, tens de percorrer o circuito. Não percorres o circuito, levas 10 segundos. O Max iria cumprir o circuito, porque olha o que aconteceu ao Hamilton. Sim, é um bocadinho isso. Há soluções para tudo e para fazer com que os pilotos não fiquem fora tipo de corrida, porque eu também não gosto, tipo, eu quero que o piloto vá ao limite, entendes? Mas vá ao limite controlado. E com este tipo de soluções, tu consegues que eles vão ao extremo e se não conseguirem, são penalizados, perdem tempo e continuam na corrida. E isso é bom, acho eu, na minha opinião. Sim, concordo contigo a 100%. Eu também não quero que eles fiquem lá, não é? Por acaso não tinha pensado na ideia, pensei que estavas a falar da questão dos farobites, lá no meio, mas a questão da gravilha é bem pensado. É uma forma de tentar dissuadir, não é? Ter ali um efeito dissuasor. Os farobites dá resultado. Sim, os farobites também ninguém queria ir bater nos farobites, não é? Mas sim, mas ter ali uma estratégia qualquer ali no meio daquelas chicanes todas, acho que faria sentido para tentarmos evitar um bocadinho estes saídos. Mas para terminar a questão do Hamilton, fora isso é o que tu dizes, acho que ele fez uma corrida aceitável. Eu acho que ele tem estado bastante... Nas últimas corridas acho que se tem aproximado. E principalmente em qualificação. Ele não está... Nas últimas, desde Zandvoort, que ele... Não está muito longe do Leclerc. Eu vi os registros e ele, o mais longe que ficou, ele tem estado à frente ou atrás, né? Porque, por exemplo, em Singapura partiu à frente, sim, mas o máximo atrás que teve, por exemplo, em qualificação, foi 0.108. Exato. Uma décima. Ou seja, em qualificação. Ou seja, parece-me que o Hamilton em qualificação está... já se enquadrou bem no Ferrari por aí fora. Em corrida acho que nota-se que ainda tem de trabalhar um bocadinho, nota-se que o Leclerc consegue extrair mais do carro, principalmente no ritmo de corrida e no gerir o pneu. Mas acho que isso tem tudo a ver com tem tudo a ver carro com do próximo ano isto também já seja exatamente, diferente. E tem tudo a ver com as características do Ferrari. O Leclerc já conhece, este Ferrari, né, tem a mesma filosofia do ano passado da capacidade de gerir o pneu por aí fora. E temos visto que isto tem sido a mais-valia do Leclerc para ter estes pódios. Tem sido isso, estas grandes corridas têm a ver com a capacidade que ele tem de jogar com o gerir o pneu. E acho que o Hamilton aí, acho que nota-se que ainda tem de trabalhar um bocadinho, mas eu acho que isso vem com o fruto do tempo. E acho que sim, fundamentalmente foi isso. Depois em relação ao Max, eu também acho que o oitavo lugar do Hamilton não representa a corrida que ele fez. Acho que ele faz uma corrida melhor que o oitavo lugar. Agora, passando aqui um bocadinho para o Max, já falámos um bocadinho sobre a questão do arranque e tudo mais. O Max foi... Acho que faz uma boa corrida. Novamente faz uma boa corrida. E a Red Bull entregou-lhe a melhor estratégia, possibilitando o melhor carro mais no final. Uma vez, porque já melhor carro, à exceção já na corrida passada teve a melhor estratégia e esta corrida volta a ter a melhor estratégia. É o único da frente a fazer uma estratégia alternativa, no fundo. É engraçado que nós antes víamos muito a tentativa de começar com o pneu mais macio, não é? Ou seja, tentar... Quando queria fazer uma estratégia alternativa era começar com um pneu mais macio
do que os demais. Sim. E é engraçado que já na corrida passada que ele começou com duros e esta ao começar de médios começa com um composto mais duro do que a maioria Sim. dos outros. E estou a gostar disto, de ver que eles fazem estratégias tanto para Mas pneu foi macio, pensado, mas isto foi muito pensado durante a noite de para sexta-feira. que no final da corrida tivessem o pneu mais rápido Mas isto com foi eles. pensado durante a noite de sexta-feira porque o Max foi o único a fazer uma simulação no sábado. Uhum. Ele fez uma simulação de médios com um carro cheio, que notava-se que o carro Pois. estava bem pesadinho, ou seja, eles já estavam a pensar, isto foi porque lá está o Red Bull este fim de semana não esteve ao nível Como já se calculava McLaren, também. mas eu acho que foi muito circunstancial, eu acho que é muito característica do circuito. Eu não acredito que... Assim como, por exemplo, eu acredito perfeitamente que quando chegarmos ao Brasil, o Max vai novamente Sim, voltar a lá está, eu acho que é muito circunstancial. Foi muito... Como o McLaren também, acredito que o McLaren também será Sim, muito bom. mas eu acho que esta descida performance do Red Bull não é para entrar em pânico. Eu acho que foi... Descida de forma em que ele acabou em terceiro lugar na mesma. Exato. Foi características do circuito e que proporcionam que o McLaren eleve todas as suas qualidades, e o Max está a 36 pontos, na minha opinião continua na luta. Perde pontos para Lando Norris, mas a verdade é que sai mais perto do primeiro lugar. Exato, sai do México mais perto do primeiro lugar. que Chega aqui a 40 pontos de Piastri e sai daqui a 36 pontos do Lando, de Lando Norris. que é agora o novo líder, e a 35 do Piastri, com ainda 100 pontos em grande prémios, mais 16 de sprint. Há muito em jogo. E da última vez um DNF pode mudar isto, tal como aconteceu em um DNF como aconteceu na sprint sim, claro que sim. dos Estados Unidos, pode mudar tudo. Isto. E sabendo que estamos a entrar na fase final do campeonato, só mesmo para terminar, antes de irmos também à nossa rúbrica, mas estamos a entrar na última fase do campeonato, os motores estão já todos espremidinhos. Exatamente. Não acredito que alguém vá, no momento em que está o campeonato, tão próximo que está ninguém eu vai acho que ninguém vai alterar trocar nada, ninguém se vai arriscar. Pode haver pneus a dizer bye-bye. Pneus não, motores. Ou seja, vamos ver. Muito curioso, porque vai ser bastante importante também esta capacidade das equipas de gerirem os componentes dos motores. Mecânicos, não só motores. Sim, não só motores, gerais de mecânica do carro. Caixas, MGU-Hs, MGU-Ks, muita coisa mesmo. Pessoal, antes de avançarmos para a nossa rúbrica, só dar aqui um ponto relativamente, porque tem havido muita conversa sobre isto, dar aqui um ponto se calhar sobre o Virtual Safety Car no final da corrida. Efetivamente o Virtual Safety Car acabou por decidir, acabou por decidir o resultado. Não acredito que o Leclerc fechou o resultado. Não acredito. Acho que nos privou de duas coisas. Privou-nos de perceber se efetivamente Max Verstappen conseguiria passar Lando Norris. Eu acredito que sim. E se Piastri não passaria Berman. Acho mais fácil o Max passar do que o Piastri passar o Berman, mas também acredito que o Piastri provavelmente poderia passar o Berman. Agora, sim, acredito também. Agora, o que eu sei perfeitamente é que se calhar Berman, por exemplo, ia defender muito mais o seu lugar. Sim. E as coisas também podiam não ter acabado bem para o lado de Piastri. Mas vamos ser um quinto lugar para o Berman hoje. Sim, mas acho que o Berman ia defender com mais... Ia. Ou seja, acho que ia defender com mais força do que o Leclerc defenderia o segundo lugar. Não acredito. O Leclerc, quando luta com o Max, normalmente... Sim, e o Berman também, a lutar com o Piastri, com o líder do campeonato naquele momento, não ia lutar. Sim, mas acho que são circunstâncias totalmente diferentes. Se perdesse... O Berman não tinha nada a perder. Se ganhasse é um quarto lugar, se perdesse, podia ser um quarto lugar. Sim, man, mas a exibição ficou lá na mesma. Ficou, mas não tenho os registros no final. E isso também conta. Não sei. Acho que poderia haver. Se calhar é aqui a minha veia de querer ver um bocadinho de animação. Não, tu querias que o Piastri não fizesse pontos. Não era isso. Acho que não é de todo isso. Acho que o Piastri fez a corrida dele e fez o que eu sou sincero, eu acho que muito mais rápido havia molho entre o Max e o Leclerc. Mas sem dúvida alguma. Então, acho que não, porque o Max passaria a meio da reta e o Leclerc não tinha posso defender. Acho que é mais essa a questão. Sim. O Piastri já é menos isso. O Piastri já não é tanto assim, porque o Berman também tem
os McLaren têm problemas de velocidade de ponta, portanto, a passar seria sempre mais perto do final da reta. Não sei, acredito mas a verdade é que o Virtual Safety Car nos privou de sabermos efetivamente o que poderia ser o destino, e muitos criticou. Eu confesso que no início também depois de ver inicialmente o onboard de Carlos Sainz, também fico com a ideia que não faz sentido. Acho que Carlos Sainz faz um excelente trabalho em conseguir colocar o carro numa zona de distração. Ainda houve ali algumas críticas por facto de ele estar a andar em sentido contrário à pista. Tá bem. Mas quer dizer, está ali uma zona de distração, faz todo o sentido, não é? Mas depois vim a perceber o porquê. Ou seja, acho que o carro do Sainz estava a deitar muito fumo, e então os comissários tiveram que vir com o extintor para estarem a postos caso fosse necessário. Não podiam tocar no Para carro. isso, sim, não podiam tocar no Estavam carro, dentro da pista. mas estavam dentro da pista à espera se acontecesse alguma coisa. Pronto. A partir do momento que há Críticas a retirar. exatamente, acho que está justificado, está completamente justificado. Rui Marques acho que esteve muito bem. Foi uma pena, porque efetivamente proibiu-nos ali de termos uma luta. Sim, foi um anticlimax de termos ali umas lutas. Mas no final das contas acho que a segurança é sempre o mais importante. Já temos vindo a falar disso algumas vezes. Quando é criticável, e quando é demais, é demais. Aqui neste momento acho que estando os marshals em pista, fez todo sentido. Gonçalo, avançamos agora para a nossa rúbrica, já aqui também em jeito de fechar o nosso podcast, e eu começava pela surpresa. Eu acho que aqui hoje vamos ter se calhar nomes comuns, mas para mim a surpresa é Oliver Bearman. Claro. Para ti também deve ser, e é Oliver Bearman pelo resultado, mas essencialmente pela forma como ele conduziu durante o Grande Prémio. Exatamente. Ele chegou a rodar muito tempo em terceiro lugar ali pelas escaramuças que existiram, certo, isso é verdade, mas depois teve o pace para o acompanhar. Sim. Um bocadinho aquilo que nós também dissemos. Houve momentos em que ele esteve bastante perto, depois da primeira paragem, que ele esteve bastante perto do Charles. Sim, e um bocadinho aquilo à semelhança do que nós falámos de Carlos Sainz, que se calhar em Baku, que teve um bocadinho de sorte na qualificação para para sair da posição em que saiu, mas que depois teve uma corrida excepcional, com um ritmo excepcional, e que conseguiu garantir aquele pódio em ritmo. E acho que aqui, Oliver Bearman, acontece a mesma coisa. Tem aqui um bocadinho de sorte para conseguir estar naquele lugar, mas a partir do momento em que esteve naquele lugar, teve o ritmo, e fez uma corrida em que não colocou fora uma roda, e extraiu o máximo que aquele aço tinha para dar, e faz um excelente resultado. É o melhor resultado da AS esta temporada, é o melhor resultado da AS já há alguns anos, e é o melhor resultado da AS em geral, porque o melhor resultado da AS tinha sido o Romain Grosjean na Áustria em 2018, salvo erro, e portanto chega assim também ao quarto lugar com a AS, e acho que até fecha aqui um bocadinho, ou ajuda a fechar um bocadinho a luta aqui pelo sexto lugar do campeonato, se não estou em erro, com a AS a conseguir fechar, ou mais ou menos, ainda faltam 4 corridas, mas a ajudar a fechar aqui um bocadinho o sexto lugar do campeonato de equipas. Nada muito mais a dizer. Acho que o Oliver Bearman teve essencialmente uma corrida espetacular. Sim, pouco mais tenho a acrescentar, acho que disseste tudo. Só dizer mesmo que acho que era aquela corrida que ele precisava de ter nos registros, era isso que eu estava a dizer, para darmos o valor. Por pouco não consegue o pódiozinho que tem o Adjar e o Antonelli. Exatamente, não é? Mas acho que a luta aqui dos rookies. Exato, mas foi o registro que ele precisava para se também juntar à grande fornada de bons rookies que nós tivemos a chegar à Fórmula 1 esta temporada. Eu sempre fui fã do Oliver Bearman, já tinha comentado isso, mas ele ainda não tinha o resultado para demonstrar, não é? Sim. O Antonella já tinha tido aquela pole para a sprint em Miami, já tinha tido o pódio no Canadá. Sim. O Adjar faz um pódio,
Não é? E Bortoleto também já o tem aqui Bortoleto algumas. tinha ali teve Anda com Sauber, não é? anda com Sauber e cuidado, Exato. as corridas que fez, e ele era o único que faltava ali mostrar ele já tinha mostrado, principalmente em qualificação, notava-se que ele era um piloto rapidíssimo. Sim. Ele desde o início da temporada que luta tac a tac com o Ocon na qualificação, mas na corrida notava-se que ainda tinha algumas dificuldades. E desde a pausa de verão, que para mim tem sido um melhor piloto na AS, de longe, daí também acho que já ultrapassou o próprio Ocon na classificação. Foi isso que eu ouvi ver, sim. Oliver Berman neste momento 32 pontos, Esteban Ocon 30. Pois é, isso ultrapassou, e eu acho que o Herman, lá está a tornar-se e tinha muito talento, e está a tornar esse talento em resultados. Exatamente. E acho que diz. Não, força. Não, é com um olhar para, diria, 2027, muito provavelmente para o lugar da Ferrari. Sim, eu queria falar disso antes de avançar para a confirmação. É um bocadinho dizer que a Fórmula 1, eu acho que este ano vemos pela primeira vez já há algum tempo uma entrada de uma fornada que efetivamente, um bocadinho à semelhança do que tivemos quando entrou o Leclerc, o Norris e o Russell, em que dissemos, mas o Verstappen foi um bocadinho antes, não é? Sim, mas eu digo assim de uma vez, não é? Certo. Ao passo que tivemos Norris, Leclerc e Russell que entraram e nós dissemos, opa, estes são o futuro. Eu acho que aqui estamos a olhar mais ou menos para a mesma coisa. Outra vez uma fornada que entrou e que dizemos, sim senhor, excelentes pilotos. E depois, eu gosto de uma coisa, eu gosto muito das picardias e gosto muito de que os pilotos se desafiem a eles próprios, mas eu gostei muito de uma declaração de Bortoleto no final, em que o Bortoleto no final pergunta, na volta de entrada na box, né? Pergunta ao seu engenheiro qual foi a classificação, quais foram os 3 primeiros, e o engenheiro dá-lhe os 10 primeiros. E depois o Bortoleto, com grande satisfação, a dizer, o Oliver Berman ficou em quarto. Sim. E até o engenheiro um bocadinho a dizer, não é muito bom para as nossas contas do campeonato, claro. E não sei o quê. E mesmo assim o Bortoleto a dizer, pá, sim, é verdade, isso é uma pena, mas fogo, espetáculo, o Berman ter conseguido esse quarto lugar é um excelente resultado. Portanto, eu gosto que eles tenham ali algumas picardias, mas também gosto que eles saibam reconhecer, porque no fundo eles acabam por crescer todos juntos, não é? Todos nos mesmos campeonatos. Exatamente. E tudo mais. Também gosto e acho engraçado que consigam puxar uns pelos outros e ao mesmo tempo reconhecer o trabalho uns dos outros. E um bocadinho no seguimento daquilo que estamos a dizer, não por isto, mas pelo que fez em pista, a minha confirmação é mesmo o Gabriel Bortoleto. É confirmação porque acho que o Hülkenberg tem feito uma boa época, acho que tem feito uma excelente época, mas eu acho que o Bortoleto tem sido superior a Hülkenberg. Isso é dizer muito do que tem sido Bortoleto, não é? Apesar de estarem num Sauber, que até tem crescido esta época, é verdade, mas apesar de estarem num Sauber, o Bortoleto tem conseguido várias vezes chegar aos pontos. E mais uma vez teve aqui uma corrida um bocadinho quase que nem apareceu na televisão, não é? Quase não apareceu na transmissão. Começou 16º lugar, mas fez o seu caminho e conseguiu chegar ao 10º lugar e fazer um pontinho. E acho que tem sido um bocadinho isto que o Bortoleto tem feito boas exibições, mas também tem feito estas exibições assim um bocado mais escondidas, mas que no final às vezes até nem é um 10º, é um 11º, mas foi uma excelente recuperação para chegar a essa posição. Sim, olha, a minha confirmação é rápida, porque já falámos sobre ele, mas eu vou colocar, acho que é uma boa confirmação a tua, mas eu vou colocar o Lando Norris. Sim, porque dá a volta ao campeonato. Em 5 corridas dá a volta ao campeonato. 5 corridas, ganha 35 pontos ao colega de equipa. Acho que faz um domínio de fim de semana e demonstra ser o piloto mais forte no momento, se calhar. Por boa. Isso... Acho que sim, acho que é uma boa confirmação. Norris. Queres ir à desilusão? Queres começar pela desilusão? Sim, a minha desilusão é o colega de equipa. É o Piastri, porque perde 35 pontos em 5 grandes prémios. Ele em Zandvoort tem a benesse de ter, porque é verdade, é uma benesse, teve
Sim, tem a sorte. É a sorte e o azar, mas isso, a sorte e o azar. A sorte e o azar Faz parte das corridas. Faz parte. E ele sai de Zandvoort com 34 pontos de vantagem e tendo em conta a performance do McLaren e do próprio Piastri até aqui, nada previa que ele iria ter tão fracas performances. Eu diria que o Piastri necessitava de terminar a maior parte das corridas no pódio e tinha o campeonato no bolso. Só precisava treinar no pódio. Essa era a grande questão e isso ele não tem conseguido fazer. Por isso é que é um bocadinho a minha desilusão, porque perdeu aqui um bocadinho de gás. E acho que perdeu. Acho que esta aqui foi a primeira vez. E acho que ele está a E eu concordo muito com a tua desilusão, tanto que é também a minha desilusão. Até porque mesmo nas entrevistas que eu vejo, nota-se um bocadinho isso, não é? Porque, parece que está abatido. Sim, porque o que eu tenho visto é que nas outras corridas nós temos visto a McLaren a não conseguir, ou quando digo a McLaren, digo os dois pilotos da McLaren, a não conseguirem se calhar a pole, a não conseguirem se calhar a vitória, mas de alguma forma estão a lutar por ela ou próximo disso. O Norris tem sido o melhor piloto dos dois neste aspecto, mas o Piastri não tem estado longe, ou seja, está quase ali, ou está um lugar atrás, ou está uma décima atrás na qualificação, ou se calhar às vezes até na qualificação até está à frente. Agora, esta corrida foi a primeira corrida em que eu vi mesmo o Piastri abatido. Repara, o Norris faz a pole position com larga vantagem, o Piastri faz o 8º lugar, depois parte de 7º por causa da penalização de Carlos Sainz, mas a verdade é que faz o 8º lugar. Depois na corrida, mesmo a parte inicial da corrida, parece-me um bocadinho não há Piastri, ou seja, mesmo o próprio arranque corre mal. Ele podia ter atalhado como atalharam os outros todos ali por fora. Acho que ele depois ao longo da corrida foi recuperando. Sim, é isso. Ou seja, faz uma boa corrida. Acho é que depois, ao longo da corrida, e era aí que eu queria chegar, acho que depois ao longo da corrida faz uma corrida totalmente em crescendo, acaba a corrida claramente a lutar ali pelo 4º lugar, que lhe tinha prometido não perder a liderança do campeonato. Mas acima de tudo, pode ser que isto seja uma mudança para Oscar Piastri. Acho que o Oscar Piastri, no final de Zandvoort, e exatamente da mesma forma que nós chegamos aqui e dissemos, olhem, a partir de agora eu só tenho que terminar no pódio para ganhar o campeonato, acho que ele próprio relaxou um bocadinho neste sentido. Ele próprio pensou, na pior das hipóteses, eu se fizer uma corrida muito má, vou acabar em terceiro. Portanto, eu se fizer terceiro, e se depois, entretanto, ganhar uma corrida ou duas, eu sou campeão. E acho que o Piastri, talvez, não estou a dizer que seja isto, mas é a minha interpretação, acho que talvez se tenha segurado um bocadinho nisto. O campeonato está ganho. A verdade é que nas corridas seguintes vimos muitas outras equipas a subirem. O pior resultado já não é um terceiro, mas sim um quinto ou um sexto. E acho que o Piastri acabou por ser um bocadinho vítima disso. Aquilo que vimos em Baku, se calhar, foi já um início disto, ou seja, foi o perceber, afinal eu tenho que dar o litro, porque a pior hipótese já não é ficar em terceiro, mas sim ficar em quinto, em sexto ou em sétimo. E acho que aqui, eu sou sincero, fiquei com a ideia, pelo menos pela forma como o Piastri acabou a corrida, que acabou em crescendo. Pode isto querer dizer que nas próximas corridas o Piastri dê aqui a volta ao campeonato. Agora, que é estranho e que se deixou abater bastante, sim, porque mesmo a forma como ele fala, por exemplo, notou-se perfeitamente, por exemplo, quando a McLaren ganha o campeonato, fecha o campeonato de construtores, ok que ele não estava contente por causa daquela questão do Norris de ter batido, a situação de ter batido, mas ele também não esboça grande entusiasmo com a equipa. Aí eu acho que é diferente. Por causa do embate. Sim, mas, por aí exemplo, eu acho que aí é um dos exemplos que mostra que Piastri está abatido, porque ele fica demasiado incomodado com aquele toque do Norris. Tu não vês o Norris a ficar assim quando o Piastri o tirou de prova na sprint de Austin, não é? Sim. Não viste isso? Não viste porque ele
porque ele sai do carro, porque o tirou, percebes? Sim, mas mesmo quando foram as entrevistas Sim. após a sprint, tu não vês isso. Sim, mas tu também, se fores ver as entrevistas no final, depois do Grande Prémio, depois dele sair do carro, em Singapura, ele já não está da mesma forma que estava quando estava dentro do carro, percebes? Ou seja, são circunstâncias, acho que são circunstâncias, Posso concordar contigo, são entendo isso, circunstâncias mas acho diferentes. que posso concordar com isso, mas acho que não sei, pelo menos pareceu que seria que ele ficou demasiado incomodado com a situação e demasiado vidrado nesta questão que é as ordens de equipa dentro da McLaren e que vai haver consequências e que não vai haver consequências. Acho que isto tem sido um problema recorrente na McLaren. A verdade é que a McLaren de alguma forma tem conseguido lidar com a situação, isso é verdade, não podemos negar. Se tem conseguido gerir da melhor forma, a meu ver é que já não é verdade. Mas bom, vamos ver o que é que a Oscar Piastri faz nos próximos grandes prémios. Tem 4 grandes prémios pela frente, está a um ponto do primeiro lugar, portanto está tudo em aberto. Claramente tudo em aberto. Ele pode ter tido a pior fase da temporada dele, já passou, já está, e agora a partir de agora pode facilmente ganhar o campeonato. A verdade é. Ele era preso, agora ao caçador. Exatamente. Volta Então, outra vez ponto. ao caçador. E Acima volta de se calhar à tudo, posição que ele mais queria, né? E que mais gosta no final. Acho que não. É engraçado que isto tem Acho que não. a última. Eu acho que ele foi o piloto que teve mais tempo livre no campeonato. Ele teve confortável sempre que teve a liderar. Sim, está bem, Gonçalo, mas muitas vezes os pilotos se calhar preferem, há pilotos que preferem não ter a pressão de estar em primeiro. Sim. E é engraçado e dizer isto que da última vez. Mas ele não demonstrou essa pressão durante Não, a grande parte verdade do é que, campeonato. a Por isso é verdade que eu é que estou não a a dizer isso. demonstrou. Sim, a verdade é que não a demonstrou. Mas é engraçado que da última vez que um piloto assumiu a liderança do campeonato a 5 corridas do fim, acabou por não ganhar o campeonato. Sim, Foi em 2012 o Alonso. o Alonso. Por isso também não é uma boa estatística para o Lando Norris, mas é uma boa estatística para o Oscar Piastri. Vamos ver como é que a coisa no final acaba. Queres dizer mais alguma coisa sobre Piastri? Não. Avançamos? Pronto. Vamos avançar aqui para as nossas apostas, não é? Antes de fecharmos aqui o nosso grande prémio. A verdade é que no final disto tudo eu ainda consegui acertar aqui no Lando a ganhar a corrida. Então fiz aqui mais 3 pontinhos e portanto neste momento está 35-29. Ainda temos também o nosso campeonato totalmente em aberto. E agora temos que fazer as nossas apostas para o Brasil. Sim. Queres começar? Max na pole, Max na vitória. Então? É assim mesmo. Então Max a vencer. Por duas razões. Primeira razão, quero que o Max chegue a Abu Dhabi com possibilidade de ser campeão do mundo. Legítimo, mas não é tipo a 25 pontos. Percebes? Sim. Ou seja, quero que ele esteja tipo a 10. Sim. Que é de primeiro para terceiro são 10, por exemplo. Entendes? Sim. É por isso que é para termos a season final. Exato. E em segundo lugar, Max no Brasil e muito provavelmente chuva. Ou seja, circunstâncias perfeitas. E depois vou colocar... aqui vou sim colocar outra vez os dois McLaren. Acho que aqui Sim. os McLaren vão estar outra vez melhores. Acho que as circunstâncias de corrida, os Mercedes poderão surgir. Acho que os Ferrari não estarão tão bem. Acho que tiveram aqui corridas em que as circunstâncias atmosféricas ajudam bastante o Ferrari. E de pista também. Sim. Mas vou colocar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. Voltar a assumir Piastri aqui a liderança. Tenho de dar, eu acho que tenho de dar uma A resposta. verdade é que temos sprint neste fim de semana, Sim, não também é? temos sprint. Também temos sprint neste fim de semana. Então, Oscar Piastri em segundo e em terceiro. Apesar de querer colocar George Russell como uma surpresa, porque eu acho que ele vai estar bastante forte. Por acaso não estou tão confiante com os Mercedes aqui. Por isso, mas eu vou manter na mesma estes McLaren, Olha. porque estão acima. Eu para pole position, só para não ir igual a ti, porque eu concordo, acho que o Max vai ser o piloto a bater este fim de semana. Mas pode ser igual a mim. Não, mas também é interessante aqui para o nosso campeonato que a coisa não seja igual. E portanto acho que eu concordo contigo que se calhar o Max vai ser o piloto a bater. Mas eu vou colocar aqui um Oscar Piastri a voltar aqui à liderança do campeonato. Eu também coloquei, supostamente. Fica com 2 pontos de vantagem. Não, então vou fazer diferente. Vou fazer Oscar Piastri a fazer a pole position. Uhum.
Vou fazer Oscar Piastri a vencer a corrida. Vou colocar em segundo lugar. Vou dizer que vai haver uma dobradinha da McLaren. Então o Piastri sai do Brasil com 6 pontos. Do Brasil com 6 pontos não dá. Só porque eu acho que... Eu já o disse aqui, já ando a dizer isto há algum tempo. Tanto é que eu coloquei que nos Estados Unidos quem ia ganhar era Oscar Piastri. Eu acho que vai haver uma altura em que o Piastri vai mudar. E que vai acertar e se calhar até vai ter um fim de semana dominador como o Lando Norris teve aqui no México. Eu acredito que isto vai acontecer. Resta saber se será mesmo aqui no Brasil, se será depois. Eu só vejo 2 locais para isto acontecerem. Ou no Brasil ou no Qatar. Acredito que Las Vegas não será fácil para o McLaren dominar e Abu Dhabi é o final e o final logo se verá como é que será, não é? Portanto, só vejo aqui o Piastri fazer um fim de semana no dominador ou agora no Brasil ou depois no Qatar. Para mudar aqui um bocadinho as coisas e para ser também um bocadinho diferente, já que apostaste no Max, para ser um bocadinho diferente, vou apostar que ele vai fazer este fim de semana agora aqui no Brasil. Ok. Está tudo? E o terceiro lugar fica para mim? Não, já pus. Quem? É o Max. Não disseste? Não disse? Não tinha dito. Ok. Já tinha posto aqui, pensei que sim. Pronto, para resumir, Max Verstappen fazer a pole e Max Verstappen a vencer para o Gonçalo, com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris em terceiro. A fazer a pole position e a vencer Oscar Piastri na minha aposta, com Lando Norris em segundo, dobradinha portanto da McLaren, e em terceiro Oscar Piastri. Gonçalo, acho que damos por terminado aqui Exatamente. o nosso podcast. Malta, no próximo fim de semana vamos ter aqui uma pausa de corridas da Fórmula 1. No fim de semana a seguir temos novamente Grande Prémio de Fórmula 1. Vamos ter também o Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Exatamente. Malta, nessa semana o podcast pode sair um bocadinho mais tarde porque nós vamos estar lá em baixo em Portimão para ver também para a despedida do Miguel Oliveira. Exato, para a despedida de Miguel Oliveira no MotoGP. Não podíamos perder esta despedida um bocadinho infeliz, mas pronto. E portanto, malta, o podcast pode sair um bocadinho mais tarde, mas acompanhem tudo e certamente que estaremos de regresso. Sim, e estejam atentos às nossas redes sociais, porque vamos partilhar lá algumas coisas que conseguimos sobre tudo aquilo que conseguimos também publicar sobre o Grande Prémio de Portugal, porque apesar de sermos mais apaixonados por automóveis, as corridas são acima de tudo a nossa paixão. Corridas, não é? E ainda por cima com o português, o Miguel à mistura, tudo torna mais emocionante. Por isso, só desejar um resto de boa semana. Boa semana, malta.